Fala galera, beleza? Vim fazer aqui a lista de exercícios de revisão, tudo bem? Então, bora lá. Eu já fiz em sala de aula em todas as turmas. Então, só dei uma acrescentadinha aqui, dei uma incrementada nessa parte de função de ondas, que não tem exercícios no livro sobre essa parte. Tem no livro função de onda, mas a função de onda que tem no livro é aquela parte da função de onda completa, né? Aquela equação escrita dessa forma que y é igual a vezes cosseno de 2π vezes tempo sobre período menos x sobre lambda mais a fase inicial. Isso daqui é a equação geral da onda, tudo bem? Eu chamo na sala de aula de equação completa porque eu dei para vocês uma simplificada, que é o que? Y é igual a mais b vezes seno de cx mais d. Essa é o que eu chamei de simplificada, isso é o que eu chamei de completa. Isso não é um termo científico, tudo bem? Mas é que simplesmente o x pode representar o tempo decorrido ou a percorrida. E aí, normalmente, como no ensino médio a gente não vê uma equação com duas variáveis, a gente geralmente trabalha com essa equação, que só tem uma única variável. Ora ela é o tempo decorrido, ora ela é a distância percorrida. Tudo bem? Então, só para nortear, que eu vi que tem algumas pessoas que estavam um pouco perdidas. O que é essa função de onda? Tem no livro? Não, não tem no livro. É só o que eu dei em sala mesmo, tudo bem? O livro de vocês, eles não têm exercício de função de onda da equação simplificada que tinha aqui, que é essa daqui. Só tem da equação completa. Ah, isso é um problema? É um problema para a prova, porque na prova não tem equação completa, ou não terá equação completa na prova, só terá equação simplificada, tudo bem? Mas no vestibular poderá cair as duas, beleza? É só porque como cai com mais chance a simplificada, aí eu fiz apenas nela, foquei apenas nela. Então, continuando, bora lá. Efeito Doppler. Considere dois observadores se movendo ao longo de um eixo retilíneo. Então, ó, temos um eixo retilíneo aqui, dois observadores se movendo ao longo desse eixo, mas em sentidos opostos, ou seja, um se move para um lado e o outro se move para o outro. Admita que o observador A, vamos supor que isso aqui seja o A, se move com velocidade de 10 metros por segundo e o observador B se move com velocidade de 30 metros por segundo. Tudo bem? Esse é o observador B. Uma fonte é colocada entre os dois observadores, então a fonte é colocada aqui entre eles. E se move com 20 metros por segundo para o lado do observador B, ou seja, se move com 20 metros por segundo para a direita, ok? A emite um som de frequência 6. A fonte emite um som de frequência 600 Hz, então aqui a fonte ela está emitindo um som de 600 Hz, ok? E aí determine a frequência vida pelo observador 1. É só aplicar a fórmula. Frequência do observador é igual a frequência da fonte vezes velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a da fonte, certo? Vou até copiar isso daqui e botar embaixo, porque a gente vai usar isso tanto para a letra A quanto para a letra B. Aqui é do observador 1 e aqui é do observador 2. Então, qual é a frequência ouvida pelo observador 1? Só substituir os valores. Qual é a frequência da fonte? 600. Qual é a velocidade do som? Me parece que eu esqueci de colocar na questão, então... Ah, não, tá aqui, ó. 340 metros por segundo. Então, coloque aqui 340 metros por segundo. Tudo bem? E qual é a velocidade do observador e da fonte? Aí você tem que lembrar. Para você colocar as velocidades aqui, você tem que determinar o sentido padrão positivo. E o sentido padrão positivo é sempre padronizado do observador para a fonte. No caso do observador 1, eu escrevi observador 1, mas deveria ter escrito observador A, tudo bem? Observador A. Então, bora lá, perdão. Foi um erro aqui na hora que eu estava escrevendo a questão. Então, observador A. Qual é a frequência observada pelo observador A? Para a gente determinar a velocidade com os sinais, a gente precisa fazer a reta que liga do observador até a fonte. E esse é o meu sentido padrão, esse é o meu positivo. A velocidade do observador está no sentido igual ao do padrão? Não, está no sentido contrário, correto? Então lá na fórmula ela vai ficar com o sinal
negativo. Então vai ficar aqui, ó, menos a velocidade do observador. E qual é a velocidade do observador? 10 metros por segundo. Tudo bem? Tá lá, ó, 10 metros por segundo para a esquerda, contrário ao sentido padrão que é para a direita, no caso do observador 1, que é o observador A. Beleza? E a fonte está no sentido padrão, ó, a fonte está para a direita, o padrão é para a direita, logo está no mesmo sentido, vai ficar positivo. Então, velocidade da fonte mais 20. Aqui, só resolver essa questão, o resultado vai dar 550 Hz, e essa é a frequência observada pelo observador 1, que é o observador A, tudo bem? Então quer dizer que eles escutam uma frequência menor do que a frequência original. Faz sentido? Faz, porque quando os objetos se afastam, o observador e a fonte, a gente escuta uma frequência menor. E quando eles se aproximam, a gente escuta uma frequência maior. No nosso caso, como eles estão se afastando, o observador A vai para a esquerda e a fonte vai para a direita, eles estão se afastando, logo a frequência vai diminuir. Tudo certinho. Então agora, qual é a frequência observada pelo observador 2, que é o B? Tudo bem? Concorda que ele move 30 para a direita e a fonte só move com 20 para a direita, logo o B vai se afastar da fonte? Vai. Então a frequência também é para diminuir de novo? É, mas provavelmente vai diminuir menos, porque eles estão se afastando bem menos do que o A e a fonte. Tudo bem? Então, bora lá. Frequência da fonte, 600 Hz. Velocidade do som, 340. Então, 340 em cima, 340 embaixo. Velocidade do observador e velocidade da fonte. Para isso, basta determinar o sentido padrão. Vou usar azul agora. O sentido padrão, se a gente está analisando o observador 2, que é o B, a gente tem que fazer do observador para a fonte. Esse é o meu sentido padrão, esse é o positivo. As duas velocidades estão no sentido padrão? Não, as duas velocidades estão para a direita. O meu sentido padrão é para a esquerda. Logo, as duas velocidades vão ficar negativas. Então, as duas vão ser negativas. A velocidade do observador, nesse caso, 30 para a direita, vai ficar menos 30. Da fonte é 20 para a direita, vai ficar menos 20. E aqui, o resultado disso vai dar 581,25 aproximadamente Hz. Tudo bem? Essas são as frequências do observador 1 e 2, que são os observadores, na verdade, A e B da questão. Tá? Vou colocar aqui para que dê mais espaço para fazer a questão 6 aqui nessa região. Tudo bem? Então, bora para a questão número 2. A faixa de frequência audível pelo ser humano vai de 20 até 20 mil Hz aproximadamente. Considere um morcego emitindo um som de 21 mil Hz com velocidade de 340 metros por segundo. Isso é a velocidade de quem? Do morcego do som? Do som emitido por ele, tudo bem? Determine se deve se aproximar ou se afastar e com que velocidade em módulo deve ter o morcego para que o ser humano consiga escutar o som emitido pelo morcego. Faltou falar em velocidade mínima que o morcego deveria ter, tudo bem? Em módulo, para que o ser humano consiga escutar o som emitido pelo morcego. Beleza? E aí como é que você faz? Você sabe que ao morcego se afastar ou se aproximar, a frequência escutada, ela diminui ou aumenta. Nesse caso, se o morcego emite uma frequência de 21 mil Hz e o ser humano se escuta no máximo até 20 mil, a frequência tem que diminuir de 21 até no mínimo 20 mil para eu conseguir escutar, certo? Ou seja, o morcego vai ter que se afastar ou se aproximar do observador. Se eu tiver um observador aqui e um morcego bem aqui, quer dizer que o morcego tem que se aproximar ou se afastar do observador? Ele vai ter que se afastar para que a frequência diminua, porque se ele se aproximar, a frequência vai aumentar. Então é só imaginar que a frequência que o observador vai escutar é igual a da fonte vezes velocidade do som, mais ou menos do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos da fonte, certo? Ok. E qual é a frequência que o observador tem que escutar vindo do morcego? Ele tem que escutar no máximo 20 mil. E a frequência que a fonte emite é de 21 mil. Lembrando que a velocidade do som vale 340 metros por segundo, está escrito, enunciado. E que eu sei que o observador está parado, tudo bem?
Não, não lembro se a questão deixa exatamente claro, mas deve-se considerar o observador parado nesse caso, tudo bem. Se não está escrito, deveria estar, foi um erro meu na escrita. E qual é a velocidade da fonte? A fonte, ela tem que se mover para a direita, nesse caso, se afastando do observador, não é? Aí você tem que lembrar, qual é o sentido padrão? O padrão é do observador para a fonte, esse é o padrão positivo. O morcego, que nesse caso faz o papel de fonte, ele está se movendo no sentido padrão? Está. Logo, sua velocidade vai ser positiva. Então, mais velocidade da fonte, que é a velocidade do morcego. Basta resolver essa equação e o resultado vai dar 17 metros por segundo. Essa é a velocidade que o morcego tem que ter, que dá aproximadamente 61,2 km por hora. Essa é a velocidade que o morcego tem que ter para que o ser humano consiga escutar a frequência emitida por ele. Claro para todo mundo? Consiga escutar o som de determinada frequência emitida por ele, ok? Então, vamos agora para as questões de função de onda. Descreva a função de onda sonora em intensidade sonora por tempo decorrido, que possui sua intensidade sonora variando de 1 até 5 watts, seguindo um padrão senoidal, cuja a frequência desta onda é de 20 Hz e sua fase inicial é de π/2 radianos. Aí você tem que lembrar, função de onda é y é igual a mais b vezes a função trigonométrica que estejamos analisando, de cx mais d, certo? Na matemática, eu acho que vocês veem kx mais c, mas tanto faz, tudo bem? Eu uso aqui c e d, tá? Então, bora lá. Quem é o A? O A, a gente não pode esquecer que é o centro da onda, e o B é o quê? A amplitude, certo? Concordo que se a intensidade sonora ela varia de 1 a 5, se eu fosse desenhar um gráfico, esboçar, concordo que ele varia de 1 até 5. O centro dela é aproximadamente no 3. Faz sentido isso? Porque o 3 tem que ser o centro da onda, que é o eixo principal de onde a onda vai variar. Tudo bem? É o centro dela aqui, ó. Isso aqui é o centro dela. Então, ela é a média do máximo e do mínimo. Como o máximo é 5 e o mínimo é 1, soma os dois e divide por 2. Isso vai dar 3. É o centro da onda, tudo bem? É a média ali entre o máximo e o mínimo. E nesse caso, como o máximo é 5 e o mínimo é 1, a média deu 3. Esse é o valor do A, é o centro da onda. E o B é sua amplitude, concorda que do 3 para chegar no 5 ele sobe 2 unidades, e do 3 para ir para o 1 ele desce 2 unidades, logo a amplitude é 2. Tudo bem? E aí, ele fala que a função é a função senoidal, logo vai ser a função trigonométrica seno. E aí o C, o que representa o C? Lembrando que C é igual a 2π sobre o comprimento, o tamanho da onda no gráfico. Só que se o eixo x representar metros, o tamanho da onda vai representar o seu comprimento de onda. E se o eixo x estiver em segundos, ou seja, representar o tempo decorrido, o tamanho da onda vai representar o seu período. Faz sentido? E ele quer o quê? Intensidade sonora por tempo decorrido. Logo, o eixo x vai estar em segundos. Se o eixo x vai estar em segundos, quer dizer que o tamanho da onda vai representar o seu período. Logo, C, nessa questão, vai ser 2π sobre período, simplesmente porque o eixo x está em segundos. E concorda que período é o inverso do tempo? Ou seja, o C, em vez de calcular 2π sobre período, eu poderia fazer 2π vezes a frequência, porque o período é o inverso da frequência. E ele falou que a questão, a frequência vale quanto? 20. Então vai ficar 2π vezes 20. Deu 40π. Esse é o C. Então bota aqui, ó, 40π vezes x. E ele fala que a fase inicial é π sobre 2 radianos. Então, ó, bota aqui, ó, fase inicial, π sobre 2 radianos. Acabou a questão. Essa é a resposta da questão. Essa é a resposta da questão. Tudo bem? Era basicamente só pegar do texto, interpretar as informações e montar a questão. Montar a função. Beleza? Então, partindo de volta para a questão número 4. Considere que um som possui o seu nível sonoro variando em função da distância percorrida segundo. Então, olha só.
O y é o nível sonoro em decibels. E o x é o que? A distância percorrida em metros. Então, olha só. Qual é a amplitude da onda em decibels? Galera, amplitude, né? Quando você tem o desenho do gráfico. Você tem assim, ó. Mais ou menos o esboço do gráfico. Você tem esboço. O mínimo é aqui. O máximo é aqui. Concorda que a amplitude é do centro até o máximo ou do centro até o mínimo? Essa distância aqui é o que representa a amplitude? Beleza. Nesse caso, concorda que a amplitude é o 40. A amplitude é o módulo do B. Tudo bem? Logo, quer dizer que nessa questão aqui, olha o que acontece. Quem é o centro? 50. Então aqui, ó, o meio é 50. Quanto é a amplitude na nossa questão? Nossa questão concorda que a amplitude é 40? Se a amplitude é 40, quer dizer que pega 50 para cima, 90. 50 para baixo, 10. Que 50 menos 40 dá 10. 50 mais 40 dá 90. Quer dizer que minha onda tem o seu mínimo no 10, o seu máximo no 90, e o centro dela é aonde? No 50. De onde eu tirei tanta informação? Apenas do A e do B. O A representa o centro e o B a amplitude. Ok? Aí ele pergunta qual é a amplitude nível sonoro da onda de decibels? 40. Essa é a amplitude. 40 decibels. Aí na letra B ele pergunta a frequência da onda. Você concorda que se eu sei que isso daqui é um som, isso daqui é a equação de um som, logo V é igual a lambda vezes F, eu quero saber o que? A frequência. Se eu tiver a velocidade e o comprimento de onda, eu resolvo minha questão? Sim. Concorda que a velocidade está no enunciado? 340 metros por segundo é a velocidade do som. Para eu calcular a frequência, basta ser o comprimento de onda. E a gente não pode esquecer que o C de uma equação, o C, ele é 2π sobre o tamanho da onda no gráfico, dependendo do que ela representa. Lembrando que o eixo x dessa minha questão vai estar em que unidade de medidas? Metro. Se o x vai estar em metro, o tamanho da onda no gráfico representa o quê? O seu comprimento de onda. Então C, em vez de ser comprimento de onda ou período, nesse caso a gente já sabe, vai ser o quê? Comprimento de onda, porque o eixo x está em metros, representando a distância percorrida. Logo, como eu já sei que o C vale 4π sobre 3, porque está escrito, enunciado, tudo bem? Então, corta π com π, passa o lambda para lá multiplicando, passa o lambda para lá multiplicando, passa o 3 para lá, que está dividindo, passa para lá multiplicando, e passa o 4 para lá dividindo. Logo, lambda vai valer 2 vezes 3, 6, dividido por 4, isso vai dar 1,5. Esse é o comprimento de onda, ok? Então, como eu sei que a velocidade do som é 340 metros por segundo, está enunciado, e o lambda, o comprimento de onda, é 1,5, quanto será a frequência? Basta fazer 340 e dividir por 1,5. Isso vai dar aproximadamente 226,66666, e aí você bota 67 Hz. Ok? Esta é a frequência, essa é a resposta da letra B. Mas a letra C é o que? É o seu gráfico. E como você faz o gráfico de uma função de onda? Lembra, o A e o B a gente já faz direto e já descobre o máximo, o mínimo e o centro. Agora o C e o D, como é que a gente resolve isso aqui? Não esqueçam, eu falei, tudo isso daqui recebe o nome de quê? Fase. Se tudo isso é a fase, então lembra do método. Quando a fase, que é Cx mais D, é igual a zero, a gente considera o x inicial. E quando a fase, que é Cx mais D, é igual ao último ângulo da função trigonométrica na primeira volta, que é igual a 2π, então eu vou ter o x final. Ah, professor, mas o onda não tem início e fim, onda é infinito para um lado e para o outro. Ok, mas esse início e o fim é o início e o fim da primeira volta no círculo trigonométrico para o ângulo da fase variando de 0 até 2π radianos. Então, no meu caso, eu tenho C e o D? Tenho C e o D. Quanto vale o C e o D no meu caso? C, 4π sobre 3, e o D vale π sobre 2. Então, deixa eu chegar pertinho aqui para facilitar apagar as coisas. Tudo bem? Então, aqui, ó, 4π sobre 3
mais o d, que é π sobre 2, ou 4π sobre 3, vezes x final mais π sobre 2 é igual a 2π. Beleza. Como é que a gente faz esse sistema? Basta subtrair as equações. 2π menos 0, 2π. π sobre 2 corta com π sobre 2 e eu vou ter que... basicamente eu desatentei aqui, né? E a gente não resolve o sistema nesse caso. Por quê? Basicamente a resolução já está feita, né? Basta pegar as equações e resolver, não precisa fazer sistema. Essa equação tem quantas variáveis? Só uma. Então basta resolver a equação. Quanto é o x inicial? Só passar isso daqui que está somando, passa para o outro lado, subtraindo, certo? Então quanto vai dar 0 menos π sobre 2? Vai dar menos π sobre 2. Faz sentido? Então a equação vai ficar basicamente assim. Posso cortar π com π? Eu vou ter que o x inicial vale quanto? Passo 3 para lá multiplicando, passo 4 para lá dividindo. Eu vou ter que o x inicial vale menos 3 sobre 2 vezes 4, 8. Esse é o x inicial. E quanto será que é o x final? É só ver quanto vai dar aqui, ó. Quanto é 2π menos π sobre 2? Isso aqui vai dar 1,5π. Tudo bem? Igual a 4π sobre 3 vezes o x final. Logo, o x final vai valer, passo 3 para lá multiplicando, vai dar 4,5π dividido por 4π. Eu podia ter cancelado já os π's desde o início, tudo bem? Então vai ficar, lembrando que 4,5 é a mesma coisa que 9 sobre 2 dividido por 4, vai dar isso daqui, que é a mesma coisa que 9 sobre 8. Tudo bem? Galera, não sei se fiz muito rapidinho, tá? Mas eu poderia ter simplesmente feito assim, ó, uma outra forma. Desde o início eu poderia já ter cortado os π's. E lembrando que 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Se você fosse fazer MMC, forma de fração, não vai passar isso aqui para o outro lado subtraindo, ia dar 3,5. Então ia ficar assim, ó, 3,5, passo 3 para lá multiplicando, vezes 3. Passo 4 para lá dividindo, dividido por 4. Logo vai dar 9 sobre 8. Esse é o x final. Lembrando que está tudo em metros. Logo, resolvida a questão. X inicial é negativo, vale menos 3 sobre 8. E o x final é positivo, vale 9 sobre 8. Então, se a gente tirar aqui esses valores, que eles estão atrapalhando um pouquinho a gente a visualizar aqui. Vou botar eles aqui de outra cor. Por exemplo, aqui é 90, aqui é 50, aqui é 40. Beleza. E aí eu já sei então que minha onda, ela começa aqui e ela termina aqui, que é o x inicial e o x final que a gente encontrou resolvendo isso aqui, certo? Então é só desenhar a onda agora. Qual é o tipo de função trigonométrica que a gente tem aqui? Do tipo cosseno. E como é que é o desenho das funções? Ó, lembrando, uma função seno, ela é normalmente desenhada assim. Essa é a função seno. E como é que é a função cosseno? Função cosseno, ela é assim, certo? Essa é a função cosseno. Ah, e é menos seno? É assim, invertida. Ah, e é menos cosseno? É assim, invertida. Ok? Nesse caso, a gente tem o que? A função cosseno, só que negativa. Então, basta eu pegar aqui do início, ó, e fazer assim. Pronto. Essa é a função trigonométrica da questão número 4. Resolvida a minha questão. Claro para todo mundo? Tudo bem? Essa é a ideia da questão. Resolvida. Então, galera, questão número 5. Determine alguma possível solução de função y de t para o gráfico a seguir. Olha só. Basta escolher qualquer uma, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que encontrar y é igual a mais b vezes a função de cx mais d. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que calcular todas essas coisas. A gente tem que encontrar tudo isso. A gente tem que encontrar o a, a gente tem que encontrar o b, tem que encontrar a função, o c e o d. E tem algumas coisas que nunca mudam, apesar de eu falar para vocês que existem quantas respostas? Infinitas. Mas independente das infinitas respostas, tem 3 coisas entre esses 5 detalhes
que não muda seria o A, o B e o C. As únicas coisas que podem variar é a função e o D. Tudo bem? Então, como a gente já sabe, o A é o quê? É o centro da função, não é? Você concorda que o mínimo está no menos 1, o máximo está no 2? Onde é que vai estar o meio? É só tirar a média. Quanto é? Média de 2 positivo mais número 1 negativo sobre 2. Esse resultado vai dar quanto? Meio, 0,5. Ok? Então você pode falar que y, vou botar aqui da outra cor aqui de volta que eu uso para resolver, y é igual a vale meio, 1 sobre 2, é a mesma coisa, certo? Aí quanto vale o b? B é amplitude, concorda que se aqui no meio vale, aqui no eixo y, vai dar na posição mais 0,5, quanto é a amplitude? A amplitude é a distância daqui até o máximo ou a distância daqui até o mínimo. E a distância de meio até 2 é 1,5. E de meio até menos 1 também é 1,5. A amplitude vale 1,5. E 1,5, se é a sua amplitude, ela vale 1,5. 1,5 pode ser escrito na forma de fração, na forma de fração como 3 sobre 2. Então eu vou botar aqui, ó, B vale 3 sobre 2. Mas será que ele vai ser positivo ou negativo? Não sei. O sinal dele vai depender da função trigonométrica que a gente analisar. Tudo bem? O C. Quem é o C? Estou só botando as posições aqui por enquanto. O A, isso. O B, isso. Quanto vai valer o C? O C, nunca se esqueçam. O C, ele é 2π sobre o tamanho da onda no gráfico, que pode representar o comprimento de onda ou seu período. Como o eixo x está em metros, vai representar o seu comprimento de onda. E tem que escolher um ponto qualquer agora do gráfico. Depois você escolhe o A e o B, você tem que escolher um ponto qualquer do gráfico para poder analisar o C, o D e a função. Se eu escolher este ponto aqui, ó, em que o x é 1 e o A é meio, e eu disser que a onda começou aqui, obviamente a onda vai ter que ter terminado aqui. Faz sentido para todo mundo? Então, se a onda começa aqui, termina aqui, esse é o seu mínimo, esse é o seu máximo e bora resolver a questão. Concordo que o desenho da função trigonométrica que tem aqui dentro é o desenho de um seno? Então já sei de primeira que a função, vou usar a função seno. E essa função está desenhada como um seno positivo ou negativo? Positivo. Lembrando que aqui em cima eu acabei de fazer os desenhos. Seno positivo é esse, seno negativo é o tracejado. Claro? Então, aqui vai ser o seno positivo. E o C e o D, voltando. Como é que a gente resolve isso? Você tem que fazer um sistema. Você tem que lembrar que a fase ela é igual a zero quando x é o x inicial. E a fase ela é igual a 2π radianos quando for o x final. Logo, eu não tenho x e o D, mas eu tenho x inicial. Eu não tenho C e o D, mas eu tenho x inicial. Ele começa aqui no x igual a 1. E tem o x final, termina aqui no x igual a 5. É só substituir esses valores. C vezes 1, que é o x inicial, mais D igual a 0. É só a gente resolver esse sistema. E agora sim é um sistema. O x final é 5. O D eu não sei quanto vale. Isso tem que dar igual a 2π. Como é que resolve o sistema? Basta subtrair a equação do 2π pela do zero. Olha só. 2π menos 0? 2π. D corta com D, eu vou ter que 5C menos 1C vai dar 4C. Então quer dizer que o C vale 2π sobre 4. Ou a mesma coisa que π sobre 2. Você poderia ter resolvido C de outra forma? Eu acho que eu me perdi aqui, era para eu ter terminado essa forma aqui que eu estava fazendo. C é 2π sobre o comprimento de onda. E concorda com o comprimento de onda? Ó, vai de 1 até 5, certo? Tá um pouco em cima aqui do desenho. Basicamente, se você pegar outra borracha aqui, essa outra borracha vai apagar melhor. Você apaga aqui, ó. Eita, sumiu mesmo. Ok, então. Ali é para ser o 5, certo, galera? Porque aqui é a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5. Então o comprimento de onda vale quanto? Se ele vai de 1 até 5, é 4 metros. Então era só fazer assim, ó, 2π sobre 4. Isso vai dar π sobre 2. E eu já tinha o C lá no início.
tudo bem? Só que eu distraí um pouquinho na questão na hora que eu fui falar do comprimento de onda e já deduzi direto qual era a função trigonométrica, esqueci de voltar aqui para terminar esse modo. E acabei resolvendo pelo sistema. Galera, não precisava fazer o sistema? Precisa, porque você precisa fazer o sistema para resolver o D, tudo bem? Não o C. O C você pode resolver direto usando assim. Mas e aí, se eu resolver o C, eu já posso pegar só uma das equações e já resolver direto, sem precisar fazer o sistema? Sim, pode fazer também. Eu sempre gosto de fazer o sistema, tudo bem? Eu gosto de fazer o sistema bonitinho e tal, mas eu poderia ter jogado direto a fórmula do C e o resultado eu jogava em qualquer uma das duas equações e resolvia? Sim, daí ia dar no mesmo, ok? Que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar este resultado, C igual a meio, π sobre 2, e vai jogar, por exemplo, na primeira equação. Eu vou ter que C vezes 1. C vale quanto? C vezes 1, C vale quanto? π sobre 2. C vezes 1 mais D tem que dar 0. Logo, D vai valer menos π sobre 2, que eu só passei para o outro lado negativo. Esse é o valor do D. Então, quanto vai ser a função? Voltando para cá. C vai valer π sobre 2. Aí, tem na equação, tem que ficar vezes x. E o D vale menos π sobre 2. Pronto. Acabamos de encontrar uma forma de encontrar o resultado da questão. Claro para todo mundo? Essa é uma resposta para a questão. Beleza? Então, partindo para a questão número 6, bora lá. Essa questão número 6 é importantíssima, ok? Lembrando, ela é bem o estilo da prova, que é uma múltipla escolha. Então, bora lá. Determine qual dentre as funções seguir pode representar o gráfico descrito a seguir. Então, lembrando que uma função ela é escrita como a mais b vezes a função trigonométrica de cx mais d. Galera, é igual à questão número 5? Não, mas é muito parecida. Lembra que na questão número 5 eu falei para vocês que tinham 3 coisas que nunca mudam? Opa! É o A, o B e o C. Então a gente, de primeira naquele gráfico, a gente vai calcular quem é o A, o B e o C para a gente poder comparar com as respostas. Olha só. Quem é o A? O A é o centro da onda. Quanto é o centro da onda, né? Aqui o centro da onda está dando quanto? 0. Então o A vale 0. Tem alguma opção aqui entre todos que o A não vale 0? Tem a letra A. Então não pode ser a letra A. Pronto. O A na letra A vale 2, não 0. Tudo bem? Aí, o que é o B? O B é a amplitude. A amplitude vale quanto? Distância do meio até o máximo. 0,8. Então, B vale 0,8. Não sei se positivo ou negativo ainda, porque depende do desenho da função. Então, 0,8. Tem algum aqui que não é 0,8? Está aqui o B, ó. Ele não é 0,8. Tudo bem? E o C, como é que eu posso calcular ele? Lembrando que o C é igual a 2π sobre o tamanho da onda. Concorda que a onda aqui, ó, se eu considerar ela começando no 0 e terminando no 4, concorda que ela tem um comprimento de quanto? 4, não é? Logo, C vai valer quanto? π sobre 2. Tudo bem? E aqui, galera, eu reparei que eu peguei os dados errados para a questão e ele acabou ficando sem gabarito, tudo bem? Acabei de reparar aqui, porque na minha questão original não eram esses dados aqui no X. Questão original, peço perdão, eu copiei errado aqui. Os dados são meio, 1, 1,5 e 2. E aí na hora que eu fosse fazer o cálculo do C, ia ficar 2π sobre o tamanho da onda. E eu esqueci de colocar inclusive as unidades de medida, que aqui o Y podia colocar em metros e o X em metros também, representando distância percorrida. Logo era o comprimento de onda. E nesse caso o comprimento de onda vale 2, agora corrigindo os dados, tudo bem? Logo C deu π. A única opção que não tem o C como π é a letra C. Então, ela não é uma possível resposta. Então aqui, ó, deu π no lugar de C. Então, galera, veja, eu já tenho o A, o B e o C, aquilo que não pode mudar. E só com aquilo que não pode mudar, eu já descartei 2 opções, mas ainda ficou 2. Então, como é que eu faço agora? Agora você tem que fazer um esboço da função, tudo bem? O que você pode fazer? Você pode testar. Sabe como é que testa? Você pode fazer um esboço dos gráficos e comparar, ou você pode testar. Como seria fazer o esboço? Você pode pegar aqui, ó, como é que é essa função? A gente já viu, uma função que tem centro no 0,
amplitude igual a 0,8, comprimento de onda igual a 2, vai de 0 até 2. Porém, ela é uma função de que tipo? Tipo seno. E a função do tipo seno, ela vai do meio para o máximo, depois volta para o mínimo e volta para o meio. Isso daqui é uma função seno, não é? E aí essa função é a função seno, correto? Então bastaria fazer isso aqui? E aí pronto, encontrei a resposta? Não, porque isso aqui tem uma fase inicial. E qual é a fase inicial? Menos π sobre 2. Lembra, a fase inicial, se ela é positiva, eu desloco o gráfico para a direita ou para a esquerda? Lembrando que o D é anti-intuitivo. Se ele é positivo, ele vai deslocar para a esquerda. E se ele for negativo, ele vai deslocar para a direita. Quer dizer que essa função vai deslocar 90 graus para a direita. Lembrando que na função seno, aqui é o início em que o ângulo é 0, aqui é 90, 180, 270 e 360. Se eu deslocar 90 graus para frente, quer dizer que eu vou pegar isso aqui e fazer isso, ó, vir para cá, 90 graus para frente. Tudo bem? Por que para frente? Porque é negativo, ele é anti-intuitivo. Isso não é explicação, isso é só o decoreba. Se é negativo, vai para frente, se é positivo, vai para trás. Então, ele vai fazer isso. Quer dizer que dentro do quadradinho ele vai ficar como a onda? Lembrando que ela é infinita, certo? Então, dentro do quadradinho ela vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, com esse formato, parecendo um cosseno negativo. E é exatamente isso que a gente tem na nossa questão? Não, ela fica com o aspecto do seno, sendo que a função seno, deslocada 90 graus para frente, ela fica com o aspecto da função cosseno negativa, ok? A letra D não pode ser, porque a gente acabou de fazer o esboço dela, e o esboço dela não é o esboço que tem na questão. Então não pode ser a letra D. Ah, mas eu poderia ter feito de outra forma, professor? Poderia. Sabe quais você tem que testar? Você tem que testar os pontos máximos e os mínimos. Concorda que o ponto máximo acontece no x igual a meio e o y dá 0,8? É só testar. Pega essa função aqui, ó. Pega essa função, vou circular ela, vou copiar e colar aqui embaixo. Basta você pegar essa função e substituir o x pelo que você quer testar. Lembra que eu falei, os pontos interessantes de testar, os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, máximo, para testar, quanto vale o x? Meio. E o y tem que dar quanto? 0,8. Isso aqui tudo tem que dar um y, que tem que dar quanto? 0,8. Qual é o x que eu tenho que substituir para dar aquele y? 0,5. Será que isso aqui vai dar certo? Bora lá. Quanto é meio π menos meio π? Dá quanto? 0. Logo, quanto é seno de 0 graus? Lembrando que seno de 0 graus vale 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Isso aqui deu igual a 0,8, que deveria dar? Não. Logo, realmente não pode ser a letra D. Então, posso fazer pelo teste ou esboçando o gráfico, tudo bem? Então, bora lá. Esboçando a letra E, para conferir que ela de fato é o gabarito. Vamos fazer primeiro testando. Então, olha lá. Vou testar e depois vou esboçar o gráfico. Para o x igual a meio, o y tem que dar quanto? 0,8. Então, bora aqui, ó. Esse resultado tem que dar 0,8 quando eu colocar o x igual a meio. Então, eu vou botar x igual a meio. Meio π menos meio π vai dar quanto? 0. Cosseno de 0 vale quanto? 1. E quanto é 1 vezes 0,8? 0,8. Deu igual? Deu. Então, de fato, é a letra E. Por que eu posso falar que é a letra E? Só porque eu testei isso daqui e deu igual? Não, porque se o A, o B e o C da função der igual, aí, ao realizar esse teste da função e ela der certo, aí eu provo que a questão está certa. Entendeu? Mas basta eu pegar a função aqui, ó, joga os valores lá, pega um ponto máximo, mínimo, joga essa equação, testou, deu certo, é essa função. Não, você precisa testar antes o A, o B e o C. Se o A, o B e o C deu certo, agora você pode testar as funções que sobraram. Tudo bem? Testou, deu certo, é a resposta. Tudo bem? Então, como eu poderia fazer esboçando? Eu já sei que isso daqui é o gráfico de uma função que tem centro no 0, máximo no 0,8 e mínimo no menos 0,8, que é a amplitude dele. Como é que vai ficar o seu gráfico? Bem, para eu desenhar o gráfico, eu preciso saber que isso aqui é uma função cosseno. E a função cosseno, como que é o desenho dela normalmente? Se você tiver um quadradinho para desenhar a função cosseno, ela é assim. Ah, e a função menos cosseno? Ela é assim.
No meu caso é a função mais, tá vendo que não tem nenhum sinal negativo aqui, né? Então é a mais mesmo. Beleza, então tranquilo, ó. Então ela começa aqui, passa por aqui, vem lá para baixo, vem para cá e depois vem para cá. Só que isso aqui é a função cosseno normal ou ela tem uma fase inicial? Tem uma fase inicial. A fase inicial é o deslocamento na horizontal, certo? Que é o D da função. Então é negativo, quer dizer que ele deslocou para frente ou para trás? Para frente. Logo eu vou pegar a minha função cosseno e vou deslocá-la para frente 90 graus. Faz sentido o que eu estou fazendo? Ó, aqui está aqui ela. Vou deslocar 90 graus para frente. Eu vou pegar o primeiro ponto e trazer para a posição do segundo. Já que o primeiro ponto era a posição do 0 graus, o do segundo é a posição do 90 graus. Se eu quiser que o gráfico ande 90 graus para frente, basta eu fazer com que ele venha do primeiro ponto para o segundo. Só que a onda é infinita. Então, se você terminar de desenhar isso daqui, ela vai fazer esse formato. Opa! Ele vai fazer este formato. Olha para esse desenho. Esse desenho é um desenho igual ao que está lá no gráfico? É. Tanto que aqui ó, vai ficar assim. Vai ficar assim. Tudo bem? Porque aqui ó, é a função cosseno deslocada 90 graus para frente. Ficou o desenho do meu esboço. Ficou igual ao desenho que está lá na questão? Tá, não tá? Então essa é a resposta mesmo. Claro para todo mundo? Então galera, resolvida a lista de exercícios, teve alguns errinhos nos enunciados que eu tive que corrigir agora, tudo bem. Peço perdão para quem tentou fazer sem o gabarito, mas agora está corrigido, tá bom galera?